Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e também um pouquinho das notícias que podem impactar o mercado no dia de hoje. Sempre tratando aí um pouquinho de ambiente político, cenário econômico e também ambiente corporativo para que você comece aí o dia bem informado. Hoje é dia 25 de março de 2022. Obrigado pela sua companhia. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para que o YouTube entregue ele de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Ontem aí, por um problema pessoal, e quem está nos grupos aí de WhatsApp do Morning Call sabem aí que eu tive um probleminha de saúde, acabei ficando um pouco mal durante a noite e não conseguimos fazer o nosso Morning Call ao vivo, nem mesmo aí encaminhar o material aí para os grupos, né? Mas falando um pouquinho aí desse fechamento de mercado no dia de ontem, tivemos então mais um dia de alta do índice Ibovespa, sétimo pregão consecutivo de alta do índice, em alguns dias inclusive descolando das bolsas internacionais, ainda com um movimento forte de entrada de recursos estrangeiros, né, tanto buscando ativos baratos na Bolsa de Valores após a desvalorização no segundo semestre do ano passado, e também aproveitando o cenário de alta de taxa de juros. Esse movimento, obviamente, mexe aí com a valorização da moeda brasileira, o real, frente ao dólar, que caiu novamente no dia de ontem. E ontem também foi um dia de falas do presidente do Banco Central, do Campos Neto, né? Lembrando, nós tivemos divulgação aí do relatório trimestral de inflação, aonde depois disso o presidente do Banco Central, Campos Neto, deu entrevista falando um pouquinho aí sobre os próximos passos em relação à Selic. Ele trouxe um tom mais brando, inclusive reforçando aí aquela prerrogativa da ata do Comitê de Política Monetária, do Copom, sobre os próximos aumentos da taxa básica de juros, mas também reforçando aí que ele acredita aí num fim do ciclo de alta da inflação e aí ainda no primeiro semestre. Isso também trouxe aí um pouco mais de tranquilidade. Por aqui ainda os especialistas, os investidores ficam de olho aí preocupados com a questão fiscal e política. Isso também mexe um pouquinho com o mercado, mas vivemos ainda um bom momento no dia de ontem e olhando para o exterior, não tivemos aí muita novidade no leste europeu, negociações entre Rússia e Ucrânia aparentemente aí longe de um desfecho e de um cessar-fogo, o que obviamente aí provoca um pouco mais de preocupação nos mercados e também um pouco mais de oscilação aí, principalmente em algumas commodities, né? Antes de ontem tivemos o barril de petróleo chegando aí na casa dos $120 novamente. Ontem ele caiu um pouco, voltando na casa dos 114, 115 em alguns momentos, e agora no dia de hoje também uma movimentação interessante, muito por conta de toda essa realidade, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo aqui no Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Lá nos Estados Unidos também o presidente Joe Biden aí se mostra um pouco preocupado aí com essa questão de Rússia e Ucrânia, principalmente com as sanções impostas contra a Rússia, que podem deixar o presidente Vladimir Putin acuado e partir para algum ataque a outras nações, segundo aí o presidente norte-americano e também a Casa Branca. E ainda nesse cenário aí de queda do petróleo no dia de ontem, vimos aí taxa de juros também reduzindo um pouquinho na curva aqui no Brasil, e vimos aí bolsas norte-americanas fechando aí numa leve alta, principalmente por conta aí do crescimento econômico, a expectativa de crescimento econômico após indicadores de desemprego no dia de ontem. Os pedidos de seguro-desemprego iniciais e contínuos vieram bem abaixo do que era o esperado. Isso traz novo ânimo aí para os mercados norte-americanos após alguns dias de queda,
principalmente aí após expectativas de um aperto monetário maior por parte do Federal Reserve. Enquanto isso, lá na Europa, as bolsas europeias aí fecharam em leve queda também, e a gente fala um pouquinho sobre tudo isso aqui durante o nosso bate-papo. Olhando para números de forma geral, nós temos aí o índice Bovespa ontem fechando próximo dos 120 mil pontos já, algo que não acontecia aí há mais de 6 meses, chegando a 119.053 pontos, uma alta de 1,36%. O dólar caiu um pouquinho, 0,24%, fechando aí na casa de R$ 4,83 aproximadamente. Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, subiu 1,93% a 14.191 pontos. S&P 500 subindo 1,43% a 4.520 e Dow Jones subiu um pouco menos, 1,02% de alta a 34.707 pontos. Olhando um pouquinho aí para a Europa, o euro caiu 0,43% a R$ 5,30. Na Alemanha, o DAX, olhando para as bolsas, caiu 0,07% a 14.273 pontos. Na França, o CAC caiu 0,39% a 6.555. E o Reino Unido continua aí se descolando das bolsas europeias, né, em diversos dias nas últimas semanas, fechando também em leve alta, lateralizando positivamente a 7.467 pontos. Na China, após aí alguns movimentos, nós tivemos nova queda de 0,83% na bolsa chinesa a 12.305 pontos, e após um dia de forte alta também na bolsa japonesa, que chegou a subir antes de ontem mais de 3%, ontem a bolsa fechou com alta de 0,25% a 28.110 pontos, mas ainda num movimento aí de forte desvalorização da moeda. Algumas situações aí mais pontuais nas bolsas asiáticas, e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo. E no fim do nosso bate-papo também olhamos para abertura e fechamento de mercado. Cripto, cenário de cripto, voltamos aí a ter as principais criptomoedas em alta no dia de ontem, dia 24, Bitcoin subindo 3,78% após leve queda no dia anterior, enquanto o Ethereum subiu 3,40%, também aí em uma correlação mais parecida aí com as principais bolsas globais, cada vez isso acontecendo mais com os principais criptoativos existentes aí no mercado. Petróleo futuro, que oscilou bastante aí, chegando a ultrapassar os $120 no dia de ontem. Ele voltou aí a cair, chegou a alguns momentos próximo dos $114 e fechou aí a $118,16 o Brent, enquanto a negociação do WTI fechou a $111,69 o barril, isso no dia de ontem, dia 24. Índice VIX, que havia oscilado novamente no dia de ontem e subido um pouco anteontem, na verdade, no dia de ontem aí com um bom movimento aí das bolsas norte-americanas se recuperando com os indicadores de desemprego, ele caiu 8,06% e chegou aos 21,67 pontos, algo que não vimos há algumas semanas no índice VIX. Lembrando que o índice VIX, quanto mais alto, maior o risco, maior a volatilidade do mercado de renda variável. Isso, obviamente, mexe diretamente aí com o risco aí das bolsas, é um indicador importante sempre para ficarmos de olho. Metais futuro, tivemos o ouro novamente aí tendo valorização no dia de ontem, chegando a $1.961,60 a onça. O alumínio futuro chegando aos $3.562 a tonelada, e o ferro refinado também com a perspectiva aí para o fim de março, chegando a $149,63 a negociação futura. O minério de ferro aí que se estabilizou nos últimos dias próximo aí dos $150 a tonelada, também aí por conta de uma menor produção recentemente aí na China, né? Mesmo com alguns movimentos aí de incentivo e alta no preço lá na bolsa de Dalian,
tivemos um movimento aí mais lateral nos últimos dias, olhando aí para commodity. Continuando e olhando aí para o fechamento de mercado no dia de ontem, aqui no índice Ibovespa, as principais altas do índice ficaram por conta de BID11, que subiu 10,12%, chegou aos R$ 21,32. Magalu MGLU 3 também subiu 10% e chegou aos R$ 6,60. Melius, que é Cash 3, subiu 9,05% a R$ 2,53. CCRO3 CCR subiu 7,48% a R$ 14,08 e positivo POSI 3 subiu 6,97% a R$ 8,59. Olhando um pouquinho aí para as principais baixas das ações no mercado, Localweb, que havia subido aí forte no dia anterior, caiu 7,04% a R$ 9,63. Rapvi3, Rapvida também caiu 5,09% a R$ 11,37. As duas aí sendo impactadas pelo balanço divulgado aí no dia de ontem, né? Rapvida e Localweb aí tendo algumas situações aí que pesaram na decisão dos especialistas e acabaram tendo um movimento de correção caindo forte no dia de ontem. Prio 3, PetroRio, também com a queda aí no petróleo, caiu 4,49% a R$ 26,11. Bradespar Brap 4 caiu 2,12% a R$ 34,60 e Pets 3 caiu 1% a R$ 18,80. Olhando aí para os indicadores do dia de hoje, alguns que vale a pena ficar de olho aqui no Brasil, temos o índice de confiança do consumidor, o IPCA 15, que mede aí a inflação de preços oficial ao consumidor dos primeiros 15 dias do mês, então um indicador importante, olhando aí para um IPCA que veio mais alto do que o esperado no mês passado, e posterior a essa divulgação, basicamente nós tivemos aumento no preço dos combustíveis, o que pode impactar mais aí no índice de inflação para esse mês, então vale a pena ficar de olho aí no indicador IPCA 15 dos primeiros 15 dias referentes ao mês de março. Também temos divulgação aí do fluxo cambial estrangeiro, olhando aí para essa entrada de recursos, que tem inclusive aí validado e garantido bons números aí para a bolsa e para outros ativos aqui no Brasil. Olhando um pouquinho para o cenário internacional, temos aí já a divulgação de vendas no varejo do Reino Unido, que caiu forte sem uma explicação plausível, o que acaba também preocupando mercados europeus. Hoje nós temos divulgação aí de clima de negócios lá na Alemanha. Estamos tendo aí a cúpula de líderes da União Europeia desde ontem, que continua no dia de hoje, também os líderes aí falando sobre cenário econômico e sobre os acontecimentos aí políticos e políticas monetárias que podem impactar a zona do euro. Então também é um olhar importante aí na reunião de cúpula de líderes da União Europeia. Hoje nós temos também a divulgação da ata do Comitê de Políticas Financeiras do Royal Bank of England lá no Reino Unido, falando um pouquinho aí sobre o movimento de aumento de taxa de juros e também outras políticas monetárias e financeiras adotadas pelo Bank of England. Então, um momento importante também para ficar de olho, lembrando que o Bank of England foi o primeiro banco central de um país desenvolvido a aumentar a taxa de juros. Isso iniciou lá em dezembro e já tivemos desde então 3 altas consecutivas na taxa básica de juros. Isso pode pressionar, juntamente com a inflação, outros aumentos aí no Banco Central Europeu e outros bancos centrais europeus. Hoje também na França nós temos aí o índice de candidatos a emprego, né? Que é um olhar diferente aí de desemprego e de geração de empregos, mas a oferta de empregos versus pessoas aí que se candidatam a elas. Então também um indicador que mostra aí a questão de retomada econômica e um indicador importante aí na França também. Hoje também temos discursos aí de membros do Comitê de Política Monetária lá do Royal Bank of England, também falando um pouco mais
sobre esses indicadores e sobre as políticas monetárias e econômicas em relação ao aumento de taxa de juros, inflação e próximos passos. Temos discursos de membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, e discurso de membros e diretores do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, também aí dando um norte talvez diferente ou novas indicativas aí dos próximos passos do Banco Central norte-americano em relação à taxa de juros. Lembrando, no ano passado tivemos algumas situações divergentes entre alguns dirigentes e o presidente do Fed, o Jerome Powell, e vale a pena ficar de olho também no discurso de outros dirigentes e de outros diretores do Fed que podem também divergir das últimas falas, dos últimos comentários de Jerome Powell. Então também algo que vale a pena deixar no radar dos especialistas e dos investidores. Olhando um pouquinho para o cenário político e aquilo que pode mexer com o mercado, acabamos aí ficando com algumas informações bem pertinentes à situação de eleições 2022, que realmente vão mexer bastante com o mercado e já começa a ter um pouco mais de peso e um pouco mais de movimento nas questões aí de eleições 2022, principalmente aí coligações e também federações entre partidos. Antes disso aí, né, ontem não tivemos o nosso Morning Call, mas uma das notícias aí que acabou impactando bastante aí o mercado nos últimos dias foi o possível gabinete paralelo no Ministério da Educação, que pode aí afetar bastante aí o governo do presidente Jair Bolsonaro. O governo tenta blindar o ministro da Educação, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro aí colocando a mão no fogo pelo ministro da Educação, mas enquanto isso a ministra Carmen Lúcia do STF autorizou o inquérito aí para investigação desse possível gabinete paralelo no Ministério da Educação, e também o próprio STF está cobrando a PGR, a Procuradoria-Geral da República, para que possa aí investigar também esse caso de um possível gabinete paralelo e favorecimento aí de liberação de verbas para alguns municípios aí aliados do atual presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo ainda pode mexer bastante com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias. Ainda temos a discussão da PEC do quinquênio lá no Senado e na Câmara. Lembrando, né, essa PEC vinha desde 2014, falamos um pouquinho sobre essa questão aqui durante a semana. A ideia é que haja um aumento, né, um bônus salarial aí a cada 5 anos dos funcionários do judiciário, mas pelo princípio da isonomia do funcionalismo público, esse benefício, caso aprovado, pode ser estendido aí a todo o funcionalismo, gerando aí uma despesa ainda maior para o governo aí que tenta também trabalhar a reforma administrativa. E diante disso temos um risco fiscal muito grande, tudo isso ainda pode mexer bastante com o mercado nos próximos dias. Olhando aí para a questão dos subsídios aos combustíveis, que ainda são discutidos no Senado e na Câmara, alguns desses subsídios custariam aí cerca de 18 bilhões por ano ao governo, então também algo que deve continuar no radar aí, principalmente por conta dessas discussões que podem impactar o mercado no dia de hoje e na próxima semana. Olhando para o ambiente de eleições, o PT, Partido dos Trabalhadores, abriu aí conversas para a federação, né, com o PV, Partido Verde, e com o PCdoB, e também, ao mesmo tempo, aí, a negociação com partidos de centro para as eleições estaduais evolui, né? Lembrando aí, o PT não concluiu a federação com o PSB, mas deve ter aí o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como pré-candidato aí à vice-presidência, juntamente com o ex-presidente Lula na chapa para eleições presidenciais 2022. E enquanto isso, o PSDB e União Brasil fecham aí acordo para as eleições em São Paulo, e essas conversas podem evoluir aí para nível federal. Lembrando, existem conversas aí de alguns grandes partidos para talvez uma candidatura única olhando para a terceira via. Isso ainda não tem nada definido. Negociações devem acontecer até o mês de maio ou
mais tardar até o mês de junho em relação a essas questões, mas todas essas negociações estaduais podem impactar a negociação e a conversa em âmbito federal também e movimentar o mercado de forma geral. Continuando e olhando um pouquinho para a economia, falávamos lá na abertura sobre a entrevista do presidente do Banco Central, Campos Neto, que reforçou aí a questão do fim do ciclo de alta de juros ali no mês de maio, né? Lembrando, essa é uma fala aí mais antiga do presidente do Banco Central, onde ele falava aí em um pico de inflação talvez em abril e maio, e posteriormente a isso aí a inflação começando a baixar. Lembrando, o Brasil foi um dos países, né, que iniciou o aumento de taxa de juros bem antes dos demais, e podemos viver aí um ciclo de redução da inflação um pouco antes do que acontece nos demais países. Mas ainda assim, o presidente do Banco Central reforça aí o temor, principalmente aí sobre algumas incertezas, como é o caso do petróleo, né, toda a incerteza que temos hoje aí em relação ao preço da commodity e o impacto que ela tem aí na inflação a nível nacional. No ano passado, aí quase 40%, mais de 40% da inflação veio basicamente aí dos transportes, então podemos ter um peso muito grande. Alguns traders e alguns especialistas falam aí em uma possibilidade de, no curto prazo, não haver uma resolução entre Rússia e Ucrânia, e o barril de petróleo ultrapassar 150, quem sabe chegar aí a $200 o barril, o que traria um impacto ainda maior para a economia global. E diante desse cenário de incertezas, aí o próprio Banco Central e o presidente Campos Neto traçam duas possibilidades, tanto para a inflação quanto para juros. Então também esse é um movimento interessante que vale a pena ficar de olho. Olhando aí para recursos estrangeiros, enquanto o Brasil vive uma boa onda de entrada de recursos estrangeiros, com investidores aproveitando o momento, na China amplia aí a saída de recursos. Por ano passado tivemos o governo chinês interferindo em alguns setores específicos, tivemos crises ali que se prolongam inclusive para esse ano em relação à Evergrande e outras incorporadoras. Nesse ano de 2022 existe aí uma promessa do governo chinês de interferir menos em alguns setores, principalmente aí ligados a empresas listadas em bolsa, mas desde o início da guerra lá entre Rússia e Ucrânia amplia aí essa saída de capital estrangeiro da China. Um dos motivos dados aí por alguns especialistas é justamente aí o receio de sanções contra a China, da mesma forma que aconteceram com a Rússia, principalmente por a China ainda ser um forte parceiro comercial da Rússia e auxiliar a Rússia em algumas demandas, enquanto outros países aí considerados hostis pela Rússia, né, suspenderam algumas negociações e criaram diversas barreiras, como a questão aí do código SWIFT e a própria negociação de bandeiras aí de cartões, que hoje em dia quem acaba dando suporte para tudo isso é a China. E isso também pode impactar aí em toda a questão da economia global, e óbvio, algum tipo de mudança pode voltar a movimentação aí de recursos para a China e quem sabe até tirar recursos aí do Brasil ou de outros países emergentes. Continuando e olhando aí para a questão de crédito no Brasil, apesar de um ano difícil e de uma projeção de crescimento das carteiras de crédito um pouco menor pelas principais instituições financeiras, a previsão e a perspectiva até o momento é um crescimento acima do esperado aí em 2022 da carteira de crédito das instituições financeiras. Temos dois pontos de vista. O primeiro aí, que as pessoas mesmo com taxa de juros mais alto acabam pegando crédito para alguns investimentos, olhando principalmente para empresas, e isso traria crescimento econômico, mas essa é uma visão muito otimista que diante do cenário não se concretiza tão facilmente. O outro ponto de vista aí, com o crescimento maior da carteira de crédito diante de uma taxa de juros mais alta, é realmente a dificuldade, a perda de renda aí das famílias, das empresas, e muitos desses créditos aí serem utilizados para pagamento de dívida, o que também aí em um segundo momento pode ampliar a inadimplência e trazer novos problemas. Então esse é um ponto de vista interessante e que obviamente pode afetar a economia e o mercado financeiro como um todo.
Conselho Monetário Nacional, que se reuniu no dia de ontem, aprovou também a resolução aí que lança o Open Finance, né? O Open Finance ele vai um pouquinho além da questão do Open Banking, do compartilhamento somente de informações aí bancárias. O Open Finance é um ecossistema um pouquinho mais abrangente que compartilha aí dados sobre diversos produtos e serviços financeiros e também possibilita aí centralizar todas as operações de um único aplicativo. Isso também vai trazer muita movimentação para o mercado financeiro e pode afetar também algumas situações aí da economia. Principalmente falávamos aí sobre algumas evoluções que tivemos aí durante a pandemia, mas ao mesmo tempo a dificuldade aí de integração entre alguns produtos e serviços diante de toda essa tecnologia. Isso acaba também trazendo algum desconforto e também dificuldade para algumas instituições financeiras que terão que cada vez mais se adaptar e se adequar à concorrência de outras instituições. E a União Europeia ainda discute a questão de embargos lá aos combustíveis russos, né? A grande preocupação é a questão aí do gás natural, que acaba tendo aí, né, principal utilização dele na Europa e para calefação. E a Europa é muito dependente do gás natural russo, isso aí acaba automaticamente aí, dificultando esses embargos contra a Rússia e ao mesmo tempo o presidente Vladimir Putin da Rússia reforça aí o discurso de que não vai vender petróleo ou qualquer outro insumo, no caso gás natural também, em dólar ou euro. Somente negociações em rublos, que é a moeda oficial da Rússia. Isso obviamente aí trouxe uma valorização ontem e hoje aí na moeda russa e obviamente pode trazer alguns desdobramentos nesse sentido, ampliando aí as sanções ou colocando aí a União Europeia em xeque, obrigando aí que a União Europeia compre os rublos e automaticamente reforçando aí o caixa de moeda estrangeira da Rússia. Tudo isso pode movimentar bastante o mercado no dia de hoje e nos próximos dias. Continuando e olhando um pouquinho para o ambiente corporativo, já falávamos um pouquinho algumas semanas, alguns meses atrás, sobre as varejistas se unindo aí contra alguns marketplaces e varejistas internacionais, como é o caso de Shopee, AliExpress, entre outros, né? Por conta do impacto de vendas aí, do crescimento de vendas que eles têm tido no país e também diante de um cenário mais difícil aí para as varejistas que sofreram bastante aí desde o meados do ano passado. Agora, a Receita Federal prepara aí uma ação contra os marketplaces estrangeiros, né, que tem essas vendas aí sem tributação, né, como a própria Receita colocou, são camelôs virtuais e a Receita então planeja algumas sanções, alguns projetos aí, algumas medidas provisórias que podem impactar essas empresas e automaticamente aí impactar o consumidor e ao mesmo tempo as varejistas aqui no Brasil. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também que podem mexer com o ambiente corporativo e também ambiente financeiro, mercado financeiro como um todo. Já falamos alguns dias consecutivos aqui sobre a questão das companhias aéreas, né, que tiveram aí um aumento grande em relação aí às suas despesas após um período de pandemia, onde tiveram poucos voos e uma despesa mantida muito alta. Agora o preço dos combustíveis aí chega aí a ampliar a despesa das companhias em até 50%, né? A questão dos combustíveis sendo 50% quase do custo das companhias aéreas, e isso faz com que as companhias necessitem também aumentar aí o preço das passagens aéreas e tem um impacto na população também. As aéreas subiram aí quase 20% o preço das passagens desde o ano passado, então também é um movimento que afeta a economia e o mercado financeiro como um todo, e sempre um reforço que aqui na Francesca Educação Financeira nós não fazemos recomendação de compra ou venda de ativos, apenas notícias que impactam aí o mercado de forma geral. Olhando também para a questão do Ministério de Minas e Energia, que tem aí colocado o Ministério de Infraestrutura, desculpa, tem colocado alguns ativos específicos aí
para leilão. Alguns ativos desses são no Porto de Santos, o Porto de Santos que também está num processo aí para uma possível privatização, e a demora, né, o atraso aí para a venda desses ativos, a demora no calendário para a venda desses ativos, traz também algum desconforto aí para o Porto de Santos, inclusive podendo afetar aí prazos e esse projeto de privatização, então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Um outro setor aí que tem projetado um bom crescimento em 2022 também é o setor de iluminação pública com PPPs, que são as parcerias público-privadas, que deve bater recorde de investimento, chegando a próximo de 2 bi de investimento em 2022. Também esse setor de energias como um todo tendo muitos investimentos previstos para o ano e muitos riscos também, muitas dificuldades. Então também vale a pena ficar de olho em todos esses desdobramentos. E por fim, hoje ainda temos divulgação de balanços, né? Nós temos até o fim desse mês, até o dia 30 de março, temos divulgação de resultado aí de balanços do quarto trimestre de 2021. Hoje, entre os balanços que podem mexer com o mercado, os resultados aí de Lupatec e Ser Educacional, que divulgam resultado hoje e também podem afetar o mercado como um todo. Agora já são 6h27 da manhã, nos estendemos um pouquinho, bastante coisa para falar no dia de hoje. Ontem não tivemos o nosso bate-papo por aqui. E agora, olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, nós já temos bolsas asiáticas fechadas. Lá na China, a bolsa fechou com queda de 1,89% a 12.072 pontos, enquanto a bolsa Nikkei, lá no Japão, fechou em alta de 0,14%, se mantendo aí na sequência de alta. A bolsa Nikkei, mesmo diante de um período de desvalorização da moeda japonesa, a bolsa Nikkei fechou a 28.149 pontos. Olhando um pouquinho aí para os demais mercados, nós temos aí as principais bolsas aí operando próximo da estabilidade, com bastante oscilação aí desde as primeiras horas do dia. Agora às 6h28 da manhã, nós temos o DAX na Alemanha literalmente num 0 a 0, o CAC na França cai 0,10% e no Reino Unido a bolsa cai 0,30%. Olhando aí para o pré-market dos Estados Unidos, também próximo da estabilidade, o índice Dow Jones cai 0,05, S&P 500 cai 0,10 e Nasdaq cai 0,20, isso às 6h29 da manhã. Por aqui a Bolsa Brasileira aí engatou já 7 altas consecutivas. Temos um movimento aí de queda no preço do barril de petróleo no dia de hoje novamente, e isso pode aí fazer com que que a Bolsa Brasileira acompanhe os mercados internacionais ou até tenha uma queda um pouco maior com algum movimento aí de realização de lucros. Mas num primeiro momento a bolsa deve operar próximo da estabilidade e o mercado é soberano. Temos muitos discursos no dia de hoje, muitos indicadores importantes que podem, obviamente, mexer com o mercado e mudar completamente essa perspectiva até o fim do dia. Por isso que na segunda-feira, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para mais um bate-papo e falamos um pouquinho de tudo que aconteceu no mercado hoje e o que esperar para o restante da próxima semana. Obrigado pela sua companhia, bons negócios no dia de hoje, um ótimo fim de semana e até na segunda-feira. Tchau, tchau.